Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR, informante secreto das operações mundiais, favorito, eleito e bem-visto. Assim espero, né, meus irmãos? Meus irmãos, agradeço a Deus. Hoje é quinta-feira, dia 7 de outubro de 2021. Estou eu aqui nessa manhã, meu irmão, para te agradecer pela presença, primeiramente, agradecer a Deus pelo ar que respiramos, pedir orientação, saúde, muita paz, harmonia, para todos os lares, todas as pessoas, que as pessoas possam estar em comunhão e conectividade com Deus o tempo inteiro, pois Deus está ao nosso redor, só os nossos olhos não o vê, mas nosso coração, sentimento e espírito pode senti-lo. Então faça parte da presença e deixe-se tomar pela presença de Deus e do Espírito Santo de Deus, meu irmão, nessa manhã de quinta-feira, e que o mesmo Deus te abençoe grandemente, possibilite que seu sonho possa se concretizar, assim como o sonho de fazer um canal, de trazer informação, de estar em conectividade com as pessoas. É o meu sonho, está sendo possibilitado por cada um de vocês que se inscreve no meu canal, que deixa o like no vídeo, que comenta. Muito obrigado. Que Deus faça a obra na vida de cada irmão que me ajuda, pois isso é uma ajuda e financeira, né, meus irmãos? Pois sabemos como o YouTube funciona. Estou aqui também para tirar proveito disso, né? E também trazer algo de relevante, informação legal. E hoje, né, meus irmãos, nessa manhã eu vou trazer para vocês, né? Eu ia falar, eu pude colher as notícias, né? Mas não é a hora das notícias aí, notícia é mais tarde, né, gente? Mas eu pude fazer a parte 4 e final do vídeo dessa conspiração do Federal Reserve, desse órgão aí que luta até mesmo hoje, nos dias de hoje, para participar dessas finanças e estar bem posicionados através de seu conselho de ladrão, ou quer dizer, de governadores, né, que estão aí por trás de toda essa situação, e eles querem participar de tudo isso, e agora tentam, né, se inteirar, né, também deste ISO que regulamenta os ativos e apoiarão os ativos por ouro e metais, chamado ISO 20.022, que está sendo proposto pela inteligência asiática. O Federal Reserve já deu um jeito, através do Conselho de Corruptos e Governadores lá, de adentrar ao meio desse ISO, mas sabemos a posição, sabemos que ele é um órgão que vai ser dissolvido, ou pelo menos a maior parte de sua liderança vai ser dissolvida e extinta, ou talvez presa, né, por conta de todas essas evidências de crimes, desde os seus primórdios aí da sua intitulação até muito antes da Segunda Guerra Mundial, né? Então vamos verificar aí, né, meus irmãos, e ver a parte 4 e final dessa história, dessa grande história, e que mostra um pouco e expõe um pouco esse órgão anticonstitucional e corrupto. E vamos adentrar esse barco e ir nas profundezas do conhecimento do Federal Reserve e de suas ocultações. Federal Reserve Bank de Nova York tem gerenciamento exclusivo e controle contábil de contas de resgate para o governo dos Estados Unidos. As contas nunca foram auditadas de forma independente, nem são informadas ao Congresso conforme exigido por lei. Os títulos que gastam o déficit são leiloados como um pequeno componente de cada título acumulado. Embora temporariamente mostrado nos balanços do governo dos Estados Unidos, os fundos não estão disponíveis para pagar serviços do governo dos Estados Unidos. Se os fundos pertencessem ao governo dos Estados Unidos, não haveria aumento da dívida nacional dos Estados Unidos, nem haveria aumento do dinheiro em circulação ou inflação. A retenção do valor dentro do sistema do Federal Reserve é deliberadamente ocultada. A receita de títulos leiloados, tanto no déficit quanto de rolagem, aparece no balanço patrimonial do governo dos Estados Unidos como títulos negociáveis. As compras de títulos com vencimento são listadas em resgates. O Federal Reserve Bank de Nova York tem controle exclusivo das contas para resgate. Essa autoridade é usada para pagar aos proprietários do Conselho de Governadores do Federal Reserve sua parte do lucro com gastos deficitários. Embora os fundos de todos os leilões apareçam no balanço patrimonial do governo dos Estados Unidos,
O Federal Reserve Bank de Nova York tem autoridade exclusiva para lidar com os desembolsos de títulos resgatados. Essa autoridade é usada para cobrir o pagamento de fundos de gastos deficitários aos proprietários de conselho de governadores do Federal Reserve. Os fundos recebidos do leilão de títulos para gastos deficitários são usados ostensivamente para pagar o empréstimo que criou o dinheiro contábil, enquanto oculta o pagamento dos registros públicos. Os proprietários do Conselho de Governadores do Federal Reserve não adiantam nenhuma contraprestação pelo empréstimo ou pelas transações. Se os proprietários do Conselho de Governadores tivessem adiantado o valor do empréstimo, não teria havido aumento na quantidade de dinheiro em circulação e nenhum aumento da dívida nacional dos Estados Unidos, ou seja, nenhum livro, criação de entrada de dinheiro. Os proprietários do Conselho recebem todo o valor dos gastos como lucro líquido por esse manejo. O lucro líquido do sistema do Federal Reserve pertence ao governo dos Estados Unidos, não aos proprietários do Conselho de Governadores. É impossível pagar a dívida nacional dos Estados Unidos, que é criada pelas transações acima. Cada dólar em circulação foi criado como o principal de um empréstimo, mas exige o reembolso do principal mais os juros. O interesse em si nunca é criado. Isso não existe. É um empréstimo que não pode ser encerrado. Os ancestrais dos 21 principais negociantes que possuem o Conselho de Governadores do Federal Reserve planejaram e estabeleceram um esquema para obter um vasto lucro, para receber fundos de valores mobiliários deficitários, com o pleno conhecimento de que esse dinheiro é fruto de um esquema fraudulento. O Conselho de Governadores do Federal Reserve é cúmplice total e voluntário do golpe e, deliberadamente, esconde sua ação da consciência pública. A dívida nacional dos Estados Unidos em fevereiro de 2009 era de 10 trilhões. A dívida nacional dos Estados Unidos em fevereiro de 2015 era de 18,10 trilhões. O montante total de fundos deliberadamente ocultados dentro do limite estatutário de 6 anos ultrapassou 7,4 trilhões de dólares. Existe aproximadamente 600 leilões de títulos do Tesouro dos Estados Unidos a cada ano. Supondo que cada um deles tenha um componente de gasto de déficit para cada leilão, é uma violação da obrigação do revendedor principal de transferir esse dinheiro para o governo dos Estados Unidos. Um período de 6 anos envolveria aproximadamente 3.600 dessas violações, sujeitas a uma penalidade civil e legal de até 10 mil dólares para cada violação. Portanto, o requerente e relator nesse caso solicita o julgamento contra os concessionários principais, os proprietários da empresa privada denominada Conselho de Governadores do Federal Reserve, por 3 vezes o montante indevidamente ocultado pelo sistema do Federal Reserve para a pena civil máxima para cada violação da lei de reivindicações falsas, pelo valor mínimo autorizado ao autor para custas e despesas judiciais e para o alívio adicional que o tribunal considerar justo e apropriado. O processo número 12-0129-CVWHFS está em um tribunal distrital dos Estados Unidos, no Distrito Ocidental de Missouri e na Divisão Ocidental. O texto completo do documento judicial de março de 2015 de James Carter pode ser encontrado. O requerente e relator James Carter é residente do condado de Cass, Missouri, nos Estados Unidos, e propôs essa grande história a nível nacional. Bom, meus irmãos, esse é o capítulo 4 da história do Federal Reserve, né? Como eles estão articulados e criando fundos e ainda através de seu conselho de governadores, que são mais de 100, de 100 figuras aí, figurões, né? Muitos deles, né, 99,9% se reúnem naquele festival de Bohemian Groove uma vez no ano, né? Que ninguém sabe o que é, né? Que ocorre na Califórnia, né? Uma vez no ano, praticamente no meio do ano, mas ninguém sabe o que é, né? Que eles fazem umas práticas ocultistas lá, mas ninguém sabe o que se passa lá dentro, né? Mas enfim, né, meus irmãos? Brincadeiras à parte, e voltando vocês aqui à parte que é mais escura do negócio, né? Porque o Federal Reserve Bank ele está tentando se articular de todas as maneiras, mas não há pessoal
inteligente o suficiente nele, mas por conta que as forças militares da aliança estão na briga, estão no páreo por um mundo e por uma agenda diferente dessa agenda Illuminati, que eles vêm tentando propagar, essa agenda de extermínio, de bombas biológicas, de programas de genocídio autorizados e regulamentados pela própria Organização Mundial da Saúde. Eu não vou entrar muito no mérito, senão o vídeo não vai nem pro ar, né, meus irmãos? Mas, enfim, eu acredito que muitas dessas coisas estejam sendo dissolvidas. O Federal Reserve é principalmente um deles, né? E como existem mais de 100 figurões aí, conselho de governadores, deputados, senadores, tem mais, tem estudados, advogados, juízes. Olha, gente, é uma máfia grande, gigantesca, anticonstitucional e um câncer realmente global nos Estados Unidos. Não há como definir em outras palavras, né? O que eles fizeram com a humanidade através desse esquema de Ponzi fraudulento, que só coloca as pessoas em dívidas, né? Até mesmo isso pode ser visto até aqui no Brasil, os reflexos, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, né? Onde você abre uma conta corrente no banco, né? E você, de certa forma, teria que abrir uma conta corrente no banco para ter dinheiro a movimentar o seu dinheiro. Mas você é obrigado a pagar uma taxinha de 27 ou 33 reais. E se você não paga, ou seja, se você não movimenta essa conta, né, há a cobrança. E eles começam a cobrar mês ao mês um dinheiro que não está lá, né, e está criando um saldo negativo. Ou seja, que loucura é essa? Né? Isso deveria ser crime por parte dos bancos, não é mesmo? Pois se a internet é um meio global livre para todos, é isso que eu não entendo. Por que você, para movimentar o teu dinheiro, necessita da instituição bancária e tem que pagar quase 30 pau por mês para mexer? Esse é o roubo dos bancos. Aqui no Brasil é desse jeito, lá fora é de outro jeito. É isso por isso que as instituições bancárias em breve serão dissolvidas e aniquiladas, em minha opinião, só servirão de apoio, mas não terão esses lucros exorbitantes que estão sugando o nosso pescoço praticamente, né, irmãos? Porque se você precisa de um cheque especial, né, alguma coisa, o banco não tem aquele dinheiro, ele cria aquele dinheiro para te dar. Né? Aí ele cria o dinheiro através do sistema fiduciário, porque isso é permitido nos dias de hoje. E é isso que a população tem que entender, que a maior fraude que existe nesse esquema de dinheiro que a gente tem, infelizmente a gente necessita do dinheiro, né, para viver nos dias de hoje. Mas é isso que foi manipulado pelos cabalistas, né, que nós chamamos, né, e pelos iluminatos. É isso que foi manipulado. É um esquema de Ponzi. É um esquema de Ponzi onde só coloca dívida. Né? É um esquema de pirâmide e só coloca as pessoas em dívida. E o esquema de Ponzi pode ser mais explicado aí para vocês aí dentro de uma pesquisa, né, onde vocês podem estar pesquisando aí, tendo a própria diligência do que eu estou falando, né. É um contexto também do fim dos tempos, né, e desde a criação dos primórdios do sistema monetário aí, quando foi determinado que o FMI, após a Segunda Guerra Mundial, fosse a fonte de toda como é que se diz? Regulamentar todo o dinheiro do mundo, vamos por assim dizer, no português, né? E aí, foi através daí que começou, né? Os órgãos do Federal Reserve já estavam sendo criados já desde a Primeira Guerra Mundial, depois só se uniram à ONU, ao FMI, né? E algumas outras organizações, como a Organização do Atlântico Norte, chamada OTAN, né? Perdão, e se uniram e eles controlam essas organizações com dinheiro até hoje. E muito parte vem disso, da família dos Rockefeller, dos Clintons e de todos esses aí que eu venho dizendo aí, até mesmo no episódio do vídeo que eu coloquei, né, que é o Livro Secreto da Redenção, fala alguns nomes dessas linhagens de famílias, né, que vem retendo aí todas essas coisas aí, vem colocando a mão negra sobre os preceitos que ocorrem com a humanidade e tem uma agenda para com a humanidade, que é a agenda que os partidos da aliança, aí, formado aí por mais de quase 30, 45 países, né, hoje em dia, já estão prontos a lutar e a impedir, né, meus irmãos. E alguns órgãos estão sendo dissolvidos nos Estados Unidos, dissolvidos aí no mundo, algumas coisas estão acontecendo e eu espero
talvez uma tempestade por esses próximos dias, né? Uma tempestade, talvez falta de informações, ou muitas informações, ou informações falsas. Então, sabendo discernir a integridade de tudo, né, meus irmãos, estaremos em conexão pelos próximos dias. Meus amigos, muito obrigado pela visita, que Deus abençoe cada um de vocês e possibilite um dia maravilhoso nesse dia 7 de outubro, que é essa quinta-feira. Eu volto mais tarde para a gente conversar a respeito das atualizações do GCR, RV e operações globais. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença ao infinito e além. E sempre além, meus irmãos. Fiquem com Deus. Um beijo, Danilo Sérgio, seu capitão intergaláctico, interespacial. E vamos aí, né? Até mais tarde. Se quiserem voltar e me dar a honra e o prazer da visita, sejam sempre muito bem-vindos, tá? Tchau, tchau, meus irmãos. Até daqui a pouco. Fiquem com Deus.